Olá, nesse trabalho vou falar um pouco sobre o ciclo do fósforo. O fósforo é um elemento químico relativamente escasso na natureza. Embora seja essencial a todos os seres vivos, devido à sua participação fundamental nos processos energéticos das células, sua deficiência provoca um desbalanço nas reações bioquímicas do sistema ATP e ADP, comprometendo o funcionamento responsável pelo armazenamento e transporte de energia celular, o que inviabiliza os demais processos celulares. Via de regra, o fósforo é um nutriente mais frequentemente limitante em todos os agroecossistemas, sejam eles naturais ou artificiais, terrestres ou aquáticos, sendo que seu acréscimo naqueles ambientes reflete imediatamente na produtividade. O fósforo para a agricultura é um nutriente essencial como parte de diversos compostos de estruturas importantes de plantas e como uma catálise na conversão de diversas reações bioquímicas importantes nas plantas. O fósforo se destaca especialmente por sua função de captura e conversão de energia do sol em compostos úteis de plantas. Ele também é um componente vital de ATP, a unidade de energia das plantas. A ATP se forma durante a fotossíntese, tem fósforo em sua estrutura e processo de início de crescimento de mudas até a formação do grão em maturidade. Portanto, o fósforo é essencial para a saúde geral e vigor de todas as plantas. Alguns fatores de crescimento específico que foram associados com o fósforo são desenvolvimento estimulado de raiz, resistência maior de talo e caule, formação melhorada de flores e produção de sementes, maturidade de plantação mais uniforme e adiantada, capacidade de leguminosas de fixação de nitrogênio melhorada, melhorias na qualidade da plantação, maior resistência a doenças de plantas, suporte ao desenvolvimento para todo o ciclo de vida. Bom, agora eu vou falar sobre os pontos negativos do fósforo, ou seja, os malefícios dele. Esse elemento, em quantidade excessiva na água, pode trazer riscos para ela, pois através do escoamento natural ocorre a eutrofização. Mas o que seria essa eutrofização? Eutrofização é um processo através do qual um corpo d'água adquire níveis altos de nutrientes, fosfatos e nitratos, provocando o posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Existem divergências na literatura em relação às formas de fosfato que ocorrem na natureza, uma vez que, para uma mesma espécie química, a solubilidade e a absorção variam em função de parâmetros como o cátion associado e o pH do meio, entre outros. Nessa tabela apresento algumas das diferentes formas de fosfato que ocorrem na natureza, tanto em ambientes aquáticos como terrestres. Podemos dividir o grupo fosfato em orgânicos e inorgânicos. Em ambas as classes vamos ter formas solúveis e insolúveis. A solução de fósforo é encontrada tanto no solo como na água. No caso do solo, o fósforo é encontrado em forma de íons fosfato, que é o PO4, onde é absorvido juntamente com a água pelos vegetais. No caso dos animais, eles adquirem o fósforo através da água, bebendo ela, e também através dos vegetais, consumindo eles. Os decompositores irão agir sobre os fertilizantes orgânicos e resíduos de animais e vegetais, que por sua vez serão devolvidos ao solo na forma de íons fosfato. Processo esse chamado de mineralização. Esse ciclo que acabei de demonstrar pode-se dizer que é o ciclo curto do fósforo, pois se for calcular é equivalente ao tempo de vida de um animal ou de um vegetal. Vale lembrar também que esses íons fosfato disponibilizados no ambiente pelos decompositores podem também ser incorporados no ambiente aquático. Esses íons vão ser diretamente utilizados, por exemplo, pelas algas. As algas vão absorver esses íons e eles serão transmitidos através da cadeia alimentar para os peixes que vivem no ambiente aquático e se alimentam das algas, retirando assim os íons fosfato das mesmas. Então esse ciclo aquático também pode ser chamado de um ciclo curto. O íon fosfato que está em ambiente aquático pode ser depositado no fundo do corpo da água, sendo incorporados nas rochas que se formam por deposição de sedimentos, conhecida como rochas sedimentares.
Então esses íons que serão depositados nas rochas sedimentares ficaram fora do ciclo curto. Com o tempo, essas rochas podem se elevar e sofrer processos de erosão. Uma vez sofrendo esses processos, elas poderão devolver o íon fosfato ao solo, que por sua vez voltarão aos vegetais. Esse ciclo maior, que depende do processo de erosão das rochas, é o ciclo longo do fósforo, pois se trata de um tempo geológico. O fósforo é essencial, assim como todos os outros nutrientes, para o desenvolvimento tanto dos vegetais como dos seres vivos, como também para a formação de rochas, entre outros. Obrigado por assistir.